uma notícia que deixa a todos consternados. Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos, e Felipe Turqueto, de 35 anos. E eu imagino, professora, que para a comunidade acadêmica ainda uma tristeza mais profunda. Primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Não é um bom dia, a gente dá o bom dia do protocolo, mas eu gostaria que a senhora pudesse também expressar essa solidariedade, sentimentos, e a gente dá um abraço na comunidade também. Perfeito, Kelly e Rodrigo. Estamos enlutados, realmente, assim, foi uma tragédia no nosso olhar, né? Professores que estavam levando os estudantes para uma disciplina que acabava sendo lá numa empresa lá, florestal, e os professores, um deles tinha terminado aqui uma tarefa de um concurso e pegou o carro e foi com um colega para lá, que a partir de hoje, então, deveriam iniciar essas atividades. É lamentável, né, porque nós temos aqui uma comunidade de 2.000 professores, mais 2.000 técnicos administrativos, e a universidade, ela tem este papel, né, de sair dela, de buscar conhecimento fora. Então muitos fazem esse tipo de ação, né, o que a gente acha completamente saudável. O que a gente não conta é com uma tragédia num momento desse, de 2 colegas que estavam em serviço, né, foram com os estudantes, estavam em serviço, ter acontecido algo tão terrível assim. Terrível. No primeiro momento. Reitora, a gente é vice-reitora da universidade, a gente também está com um colega professor, Jorge Antônio de Farias, e ele colega desses 2 professores. Então nós vamos somar essa entrevista com a senhora a presença do professor Jorge Antônio de Farias, também lhe dando um abraço, professor. É muito triste sob todos os aspectos que a gente olha, sob todos os prismas, por serem professores que estavam protegendo seus alunos, porque estavam num trabalho de campo, estavam no exercício dessa profissão tão nobre. Professor Jorge, seja bem-vindo, assim como a professora Marta, receba o nosso abraço. Bom dia. Olá, bom dia. Enfim, infelizmente é uma oportunidade que eu não gostaria de estar na Rádio Gaúcha falando sobre isso, mas é uma tristeza, tragédia, não há um adjetivo que possa definir melhor o que a gente está sentindo, né? Os 2 colegas são meus colegas de prédio, de sala, 2 piá, né? 35, 46 anos, dedicados aí uma vida inteira pela frente dentro da universidade, extremamente focados na formação da gurizada, né? Para teres uma ideia, assim, da dedicação deles, eu sempre chamava a sala do professor Fabiano ali de diretório acadêmico. Tamanha era a frequência com que os alunos de graduação frequentavam a sua sala. 2 professores, cara, dedicadíssimos a formação dos alunos. A prova é isso, né? Praticamente a cada final de semestre, o professor Fabiano, agora com o professor Felipe, né? Sempre se dedicaram a levar os alunos à Flona para poder ter essa vivência profissional, para poder irem para o mercado, servir a sociedade com mais qualidade. Enfim, por outro lado, é o reflexo também de uma sociedade doente, né? Infelizmente é isso. Eu recebi, Kelly, aqui de um professor da URGS, também a comunidade acadêmica da URGS se solidarizando com a Universidade Federal de Santa Maria, e professor Jorge falando o seguinte: olha, não dá nem para fazer mais saída de campo por causa da violência. E sair de campo normalmente é um momento tão bonito, né? Um momento de confraternização, um momento de aprendizado, de prática irreal, assim, em contato com a lida. E o senhor está trazendo um relato tão bonito do professor Fabiano e do professor Felipe, que realmente deixa todos nós muito tristes. Não, e professores dinâmicos, proativos, né? Agora, recentemente, dia 10, nós estivemos num evento com a Associação Gaúcha de Empresas Florestais, onde a gente se reuniu. Nós levamos 15 professores da universidade, inclusive eles, né? Tivemos na presença de todas as associadas e apresentamos nossas pesquisas. Houve uma profunda interação, os professores desenhando projetos com as empresas, novas linhas de pesquisa, seus alunos de pós-graduação junto.
e de uma hora para outra tu vê tudo isso desmoronar, uma coisa tão idiota, é triste, cara. Fica difícil a gente realmente considerar algo a respeito. Professor, eu sempre nesse momento assim que é muito dolorido, e a gente fica, né, sempre na coisa da entrevista e também de homenagear essas pessoas, né? Porque Sim. eu acho que esse espaço é para isso também, para a gente deixar e mostrar quem era o Fabiano, quem era o Felipe. O senhor começou a dizer ali, olha, para ter uma ideia, a sala deles era como um diretório para os estudantes. Eu queria que o senhor falasse quem era o Fabiano, quem era o Felipe, para que toda a sociedade gaúcha também pudesse ouvir e de alguma forma prestar essa homenagem. Olha, eu vou começar falando como profissionais, né? Como engenheiros florestais, 2 profissionais extremamente capacitados, apaixonados pela profissão, super dedicados. Como professores, mais compromissados ainda, né? Professores focados na formação dos alunos, né? Não só essa relação aluno-professor, mas também amizade, orientação, dando suporte psicológico, né? Porque a gente, pós-pandemia, a gente vive muito desses problemas dentro da academia, e especialmente o professor Fabiano sempre dando muita atenção para alunos que tinham qualquer problema da saúde emocional. E como seres humanos, extremamente solidários, extremamente parceiros. Nós perdemos não só a sociedade perde 2 pessoas que com certeza vão fazer muita falta, porque por onde elas passavam, deixavam suas marcas. O professor Felipe estava conosco aqui há pouco tempo, ele veio do campus de Frederico para o campus sede, mas deixou por onde passa assim, um legado de amizades, de memórias muito boas. Mas por outro lado, Kelly, também eu gostaria de dizer que a gente não pode ser refém disso. Né? A gente tem que ser mais forte do que isso, porque é isso que a violência quer, é isso que a delinquência quer. Nós precisamos ser mais fortes do que isso e tornar essa sociedade novamente sadia. Nós temos que criar solidariedade nesse momento e pensar o que nós podemos fazer para consertar essa sociedade. Antes de encerrar, Kelly, eu sei, a gente já está se aproximando do final do programa, mas eu queria ouvir ainda, a vice-reitora está na linha ainda, né? Professora Marta está conosco. Professora Marta, o grupo de estudantes que está lá, imagino, né, que a comunidade acadêmica esteja preocupada com eles, os pais, os familiares desse grupo que ainda está na região, eles serão trazidos de volta para Santa Maria em breve? Como é que está a situação deles? Certamente, né? Desde cedo nós já providenciamos, o diretor do Centro de Ciências Rurais foi até Passo Fundo, né, para resolver essas questões todas. Nós faremos o traslado dos corpos e os estudantes retornarão com o ônibus que eles estavam, né? Nós já fizemos agora de manhã uma espécie de acolhimento com os psicólogos daqui da universidade a alguns docentes, colegas e também alguns estudantes que estavam aqui. E assim que eles chegarem à tarde, imagino que seja à tardinha, nós faremos também esse acolhimento e essa conversa com eles, porque tem um outro docente que está lá, que é o professor Luciano Denardi, que deve ter acompanhado tudo, deve estar muito abalado também. Então, nós estamos procurando fazer esse tipo de atendimento a essas pessoas da nossa comunidade e que estavam, né, que são servidores públicos e que estavam à disposição da sociedade, ensinando, e como falou o professor agora, uma sociedade doente, tá? Que a gente espera que a polícia realmente encontre, né, e dê a solução adequada, jurídica, para esses assassinos, que não têm a mínima noção de quem são as pessoas que eles tiraram a vida, que são multiplicadores de conhecimento, são pessoas queridas, pessoas agregadoras e que certamente vão fazer muita falta, e a gente espera que a luz que eles deixaram aqui nesse tempo, esses meninos, porque são os meninos, ela permaneça aqui na instituição, em todos os estudantes do curso, toda a comunidade que convive e conviveu com eles. Professora, muito obrigada. Vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta, muito obrigada. Professor Jorge, muito obrigada. Receba o nosso abraço apertado e a nossa solidariedade diante do horror, né? Isso é o horror, isso é a brutalidade, isso é o que a gente
jamais quer noticiar. Muito obrigada e, na medida do possível, bom dia. Obrigada. Obrigada, professor. Um beijo. Obrigado. 10h59. Quando sempre, a gente fica sempre triste quando morre alguém numa circunstância como essa, principalmente, né? Mas quando morre um professor, morre também uma parte de nós, nossa sociedade, nós que acreditamos na educação. Eu não posso concordar mais com a professora que a justiça seja feita, que os estudantes sejam acolhidos e que esses criminosos paguem pelo que eles fizeram.